Cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. Meus amigos, a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para esta vida. E tudo que está na palavra de Deus, quando é discernido pelo Espírito Santo, não é polêmica. Ou seja, o assunto sobre o corpo, ele é fechado na palavra de Deus. Lendo a palavra aqui em Levíticos 19, 28, diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, ou seja, não corta a carne, o corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Palavras de Deus para o povo de Israel, liderados por Moisés. E Deus deixou muito claro: eu sou o Senhor. A palavra de Deus, toda ela manifesta o caráter de Deus em todas as dispensações, os seus princípios, para que possamos viver agradando ao Senhor e ter alegria e ter paz em nosso interior. E nós sabemos que a palavra de Deus aqui nos mostra que pelos mortos, ou seja, estudando aqui um pouquinho sobre isso, era um costume daquela época expressarem luto e honra pelos mortos através de rituais físicos extremos, incluindo cortes no corpo, raspagem da barba e tatuagens. Essas práticas estavam frequentemente associadas a crenças pagãs sobre a vida após a morte e a comunicação com os espíritos dos falecidos. Como que nós temos essa facilidade de pegar estes costumes pagãos e colocar como coisa normal em nosso dia a dia? E Deus deu esta ordem: pelos mortos, não cortem o corpo de vocês, não façam nenhuma marca, eu sou o Senhor. Isso na antiga aliança. E nós estamos na nova aliança. Jesus veio e entregou o seu corpo, a sua vida, em sacrifício por nós. E agora nós obedecemos a nova aliança e a palavra de Deus por completo. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda a palavra de Deus é inspirada para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, e a regra principal da hermenêutica é a Bíblia interpreta ela mesma. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta é uma palavra digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus ela é pura. Todos aqueles que se submetem a esta palavra, esses têm vida e vida com abundância, vida plena, vida alegre e satisfeita. Por isso, devemos cuidar do nosso corpo. E nós nunca devemos deixar que perdas, traumas, como aqui os pagãos, pela morte dos seus familiares, eles praticavam certos atos contra o seu corpo, atentavam contra o seu corpo, para que de alguma forma tivesse alguma comunicação. E nós sabemos que isso é engano de Satanás. E hoje Satanás continua enganando, dizendo que não tem nada a ver marcar o corpo, fazer marcas, símbolos, desenhos no corpo. E este corpo não nos pertence, pertence a Deus. Somos morada de Deus, nós devemos zelar por este corpo. E zelando pelo nosso corpo, também zelamos também pela nossa alma. Muitos, por sofrerem perdas ou sofrerem algum tipo de trauma, começam a marcar o seu corpo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus te cure, que Deus te sare de todo trauma, de toda enfermidade na sua alma, que trazem prejuízos ao corpo. Isto manifesta o distanciamento da presença de Deus. E Deus sempre nos dá uma saída, porque foi Ele que morreu por nós. Fomos comprados por bom preço. E eu oro pela sua vida para que Deus
se manifeste a você e que faça uma obra completa que transforme a sua vida, para que você venha zelar pelo seu corpo, não marcando, não atentando contra o seu corpo, que é a casa do Espírito Santo. Nosso corpo é a casa do Espírito. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, também diz: o coração com saúde, ou seja, o nosso sentimento tendo saúde, e só podemos ter saúde com a palavra, obedecendo a palavra. Coração com saúde é a vida da carne, ou seja, a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Por isso que Provérbios 4, 23 diz: sobretudo, o que se deve guardar? Guarda os teus sentimentos, guarda o teu coração, guarda ele, proteja ele, porque é do coração que procedem as saídas para a vida. Deus te abençoe, cuide do seu corpo, zele pela morada do Espírito Santo, pelo templo do Espírito Santo, porque nós vamos prestar contas a Deus. 2 Coríntios, para a gente encerrar, capítulo 5, o versículo 10, diz aqui a palavra de Deus: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que Deus nos ajude e que possamos usar para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.